E aí galera, aqui é o Jeff. Eu sou a Ká. E a gente tá aqui pra voltar com o nosso podcast, né? Então a gente tá voltando aqui com o podcast Melhor Serem Dois. A gente tá muito animado para aquilo que a gente tem pra dividir com vocês nesse tempo. A gente passou um tempo sumido aí, né? Porque 2 aninhos. 2 anos que a gente fica sem aparecer. Mas é porque basicamente nasceu nosso filho, a gente mudou de cidade. Então antes a gente gravava isso em Santo André, né? No nosso apartamento. Agora a gente tá morando aqui na Praia Grande. A gente tá plantando uma igreja que já tem 1 ano que a igreja foi plantada. O que mais que tem de novidade que a gente fez? Bebê A gente 2. fez Tá outro quase bebê, nascendo. já estamos com 2 E a gente se vê filhos. daqui 2 anos. Que o último mais podcast 4 foi assim. Que 2 anos a gente se vê, falar como é o bebê 2. Isso, então tipo assim, a gente já tá aí, a gente já tá num novo processo da nossa vida, né? E a gente, junto com a equipe aqui, decidimos que era muito legal a gente voltar com o podcast pra gente dividir algumas coisas que a gente tá vivendo, tanto quanto família, quanto como casamento, quanto criação de filho, quanto construção de igreja. Então, basicamente daqui pra frente a gente tá confiante aí com a nossa equipe, né? Apesar da gente não parecer muito fiel, que a gente vai gravar um por semana aqui e Ou conseguir... por mês. Ou por mês. Por mês é bom, por semana é ótimo. Ser sinceros. Então a gente vai tentar gravar aí pra estar com vocês e liberar esses episódios, né? E aí como que a gente pensou hoje, né? Tem muita coisa legal que a gente quer dividir com vocês, mas acho que a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram e a gente tá com umas perguntas muito boas aqui, né? E a gente vai pautar hoje esse podcast, né? Esse episódio, em uma pergunta que a gente tem aqui que eu acho muito legal e que vai definir, na verdade, é o que a gente tem ouvido de Deus nesses últimos meses, né? Acho que desde o começo do ano, assim, em janeiro, a gente tem recebido algumas palavras nesse sentido, né? E especificamente há umas 2 semanas atrás, a Karina fez uma pregação poderosíssima que mudou a história da Igreja de Jesus. E a gente tá aqui pra conversar um pouquinho disso. Vai ser muito bom, né, amor? Vai ser legal. Então é isso. Então qual que é a pergunta? Tá assim, ó. Como achar a porção da sua casa pós-casamento? Né? Isso aqui é muito legal, né? Por quê? Basicamente o que a gente tem conversado, que eu falei que a gente tá ouvindo de Deus faz um tempo aí, é sobre porção, né? E aí a pergunta é como achar essa porção pós-casamento. Mas você não acha essa porção pós-casamento. Você nasce com essa porção, entende essa porção, e quando o casamento começa, você só vive debaixo dessa porção que você já tem. E aí, eu acho que seria legal, amor, primeiro a gente explicar o que é porção, né? O que é porção pra você, Karine? Eu acho que... Laranja. Eu acho que primeiro a gente precisa deixar claro, e que talvez seja algo que, não sei se não é muito falado, mas é que todo mundo tem uma porção, porque isso tem muito a ver com a sua identidade, com o seu propósito, né? E todo mundo vai ter uma identidade e um propósito, e talvez a gente só não saiba qual é a nossa identidade, o nosso propósito, mas de fato Deus, ele colocou dentro de todo ser humano uma identidade e um propósito. 50 anos que não sabe. Que não sabe, e tem gente que nunca vai descobrir. Também que nem sabe que tem que descobrir isso. Não sabe nem que existe porção. Nem identidade. Porção. Então, porção, ela tem a ver com esses 2 lugares, identidade e propósito. Então, a gente não... Porque às vezes vai aparecer, né? Por exemplo, como descobrir a porção, né? Depois que casa, né? Pergunta. Vai aparecer que a gente casa e vai surgir uma porção. Uma nova porção. Quando, na verdade, você vai ter 2 pessoas que têm identidade e propósito e que já tem uma porção, ou seja, essa porção é aquilo que elas carregam, que tem a ver com o encargo delas, com o que elas foram comissionadas, com o jeito com que elas creem, com a prática da crença delas, né? Então, por exemplo, elas creem, o fulano crê em discipulado, então ele carrega uma porção de discipulado. E não só crê, né, no sentido de acredito, no sentido de exerço, pratico, sou discipulado, tenho isso como uma cultura da minha vida, né? Então, a porção, ela tem a ver com isso. Então, você vai ter 2 indivíduos que têm uma porção, e quando eles se juntam, eles estão juntando a porção também, estão unindo a porção. E agora essa casa, ela tem uma porção que não é que nasceu agora, mas é que veio desses 2 indivíduos que deram origem a essa família, né? Essa porção familiar. Isso, tem uma coisa que você fala que eu acho que é muito legal, que é tipo assim... Quando você explica das tribos lá, né? Então acho que dá pra gente explicar bem porção nesse sentido, que é tipo assim, tem a tribo de Judá, né? A tribo de Judá é uma tribo de governo, né? E aí tem a tribo de Levi, que é uma tribo de sacerdócio de adoração. Ou seja, todo mundo que nasceu na casa de Levi, nasceu com uma porção. Que porção é essa? Uma porção sacerdotal e uma porção de adoração. Todo mundo que nasce da tribo de Judá
nasce com uma porção de governo, de autoridade, de reinado. E só um ponto que é, quando, né, pensando nas 12 tribos, cada tribo então tem sua identidade, seu comissionamento, e isso é a porção deles, e é Deus quem dá, né? Então só por ter nascido ali, a pessoa ela tem direito, por exemplo, a ser sacerdote, porque ela tá na tribo de Levi. Só por ter nascido na tribo de Judá, ela faz parte de um lugar de governo. Então, por exemplo, Jesus é descendente, é leão da tribo de Judá, porque está apontando para esse lugar de governo, né? Então, para também mostrar, né, que aquela tribo, aquela parte, né, do povo tem uma identidade, tem um propósito e um encargo que Deus colocou. Né? Isso, exatamente. Então, tipo assim, aí só pra vocês entenderem por então, aí beleza, aí casou alguém da tribo de Judá com a tribo de Levi. Deu né? o quê? Tipo assim, então agora abandonou o lugar do governo e vai viver só de adoração. Não, na verdade a gente juntou duas porções e agora essa família vai viver debaixo dessa porção, que não é uma nova porção só, né? Tipo assim, eles mantêm a identidade de que eles são, mas agora eles uniram e eles expandiram essa porção, né? Então, tipo assim, eles estão agora debaixo de uma perspectiva mais... Governo e sacerdócio. Isso, de governo e sacerdócio. Então, por exemplo, quando... Isso é legal, né? Mas quando Jesus vai nascer, ele, apesar de vir do ventre de Maria não ter tido relação e não ter feito o casamento dela ainda, quem de fato tem a porção de governo é José, né? Porque é José que é da tribo de Judá. Só que como juntou aquelas duas porções, Jesus nasce porque Jesus honra a porção de José também. Apesar de não ser filho biológico. Não ser filho biológico, Jesus ele respeita esse lugar de porção. Então ele vem, porque a descendência dele tinha sido prometido que venha da descendência de Davi. Ou seja, o próprio Jesus respeita esse lugar de porção, né? Legal. Aí, qual que é o grande problema, né? Que eu acho que a gente passa hoje nós não sabemos que porção temos, né? Eu acho que como indivíduo, né? Antes de chegar ainda na casa, a gente não sabe quem eu sou, qual é o meu propósito, nem a minha porção. Pessoa singular, né? Eu. E aí eu acho que quando a gente se junta com outra pessoa, né? Se junta assim, se casa, né? Jesus, né? Se junta bastante. Depois que tem muitos, tem pecado. Essa pessoa é o inferno. Quando você se casa com alguém, você sem identidade, não sabe, e aí a gente quer achar essa nova porção, mas ela é fruto do que somos de dois indivíduos, né? Exatamente, é isso. Então, tipo assim, grande parte das pessoas que eu conheço hoje, que a gente tem discípulo, as pessoas não sabem a identidade delas e, consequentemente, por não saber a identidade, não sabem a porção, né? E aí, às vezes, parece até que quando casar vai... Deus vai derramar algo novo e eles vão ter uma porção. Quando na verdade não, né? Eu acho que é um processo que precisa existir antes do casamento, que é saber quem você é e qual o seu propósito, seu encargo, né? Buscar em Deus, se descobrir. Exatamente. Então, tipo assim, eu acho que hoje a gente precisa olhar pra dentro de nós, então antes de casamento, antes de qualquer coisa, né? Tipo assim, pros solteiros aí que fizeram a pergunta, né? Eu gostei muito da pergunta, porque eu acho que é realmente uma coisa que a gente precisa pontuar nesse tempo. Então vamos buscar o que é a nossa porção, né? Então, tipo assim, isso você vai ver que tá desde a sua infância, dentro ali do que você vai se apaixonando por Deus. Aquilo ali tudo diz respeito de quem você é e ao mesmo tempo daquilo que você carrega, né? Até esse negócio, né? Aquilo que você carrega. Todo mundo fala isso, mas acho que ninguém sabe de fato o que carrega, né? Tipo assim... Porque também parece algo muito místico, né? Super espiritual, porque a gente nunca poder olhar a nossa vida natural e achar. Então, na verdade, grande parte do seu encargo ou da sua identidade está no que você gosta de fazer. O que você fez desde criança e nunca percebeu que aquilo talvez tivesse algo de Deus. E tinha, então tem gente às vezes que tem muita facilidade em se relacionar, em cuidar das pessoas e estar perto. E aí parece que isso daqui é tudo ignorado quando ela tem que descobrir quem ela é, ou qual o chamado dela, ou qual o encargo dela, ou qual o destino dela. Exatamente. Seja lá qual for o nome. Mas isso daqui já denuncia muito quem ela é. E tipo assim, muitas vezes vai estar dentro da própria família biológica e da família espiritual a porção ali. Então, às vezes tem muita gente que nasceu dentro de uma família que, sei lá, a mãe era do círculo de oração e cresceu nessa porção de oração, só que na cabeça da pessoa isso não é uma porção dela. Tipo assim, tem gente que nasceu dentro de uma família missionária. Tipo assim, você querendo ou não, por ter nascido dentro de uma família missionária, você vai ter um coração missionário, ainda que você não queira, né? Então você vai precisar achar ali
dentro A sua vida dentro da sua natural. vida natural, todas as porções que Deus foi te apontando e te revelando. Então, tipo assim, por exemplo, Davi era pastor também. Uma das porções da vida de Davi era pastor. Mas onde que ele achava isso? Ele achava isso no meio das ovelhas, no meio do serviço comum da vida dele. Então até ele... Pastoreando, né? Exatamente. Até o dia que ele deixou de pastorear. Exatamente, até o dia que ele vai gerar a caverna de Adulão e vai preparar os homens e vai ser um dos caras que um dos maiores discipuladores do Antigo Testamento, né, que gerou homens do zero. Aí realmente pegou todos os bandidos, todos os caras que eram rejeitados pela sociedade, transformou a vida deles. Começou dentro de um trabalho comum, num pastoreio de ovelhas, de animais, né, no campo. Até o cuidado dele, né, como rei, com relação ao povo, quando aparece Golias, é isso que ele fala, né? Ele fala assim, não, quando veio um urso, um leão, pegar uma das minhas ovelhas, tá falando assim, gente, a minha vida natural revela o tamanho do zelo que eu tenho por uma pessoa, né? Ele fala assim, quando pegou uma das ovelhinhas, eu fui atrás, eu matei o leão, eu fui atrás, matei o urso. Então, quem é Golias, né, para se levantar contra o povo de Israel? Ou seja, a porção dele, desse lugar de ser um homem valente, um homem de guerra, um pastor, de fato, já estava dentro daquilo que ele fazia rotineiramente, sendo simplesmente o menor da casa dele, né? Que ser pastor, na verdade, era o serviço desprezível, né? Mas isso já revelava o coração e a porção de cuidado, zelo, governo que ele tinha, que ele carregava. Exatamente. Se a gente quer saber a porção de Davi, a gente não precisa ir pro final da vida dele. O começo já revela tudo. Quando ele é simplesmente um menino desprezado da casa. Exatamente. Então, tipo assim, hoje eu acho que a gente, para entender porção, a gente precisa olhar pra nossa vida e conseguir identificar tudo que Deus está fazendo. E a partir disso honrar. E outra coisa importante também, antes do casamento, comece a ir atrás de pessoas que carregam essas mesmas coisas, né? Honre a vida dessas pessoas. Então, se essa pessoa for seu pai biológico, vá atrás e aprenda com seu pai. Se for um pai, se for algum líder ou alguém da igreja que realmente tem uma parada que você acredita, que você sonha, ande perto dessas pessoas, aprimore isso, cresça nisso, né? Então, acredito que pra gente pensar em casamento, primeiro a gente precisa definir quem somos e o que carregamos. A partir desse momento aqui, a gente pode começar a falar de casamento, né? Então, beleza. Então, definimos porção, né? Tipo, é importante, não gosto também de porção, que é importante, né? Toda vez que a Bíblia fala de porção, ela também vai falar de óleo, vai falar de unção, né? E isso, apesar de também ser uma coisa natural, né? Dada por Deus e é gratuita, ela também é algo que é trabalhado, a porção, né? Então, tipo assim, toda vez que a gente pensa em ideia de óleo, de unção, a Bíblia ela também vai usar um outro símbolo que são as azeitonas, né? Tipo assim, ou seja, todo o azeite vem de uma azeitona. E aí a Bíblia sempre vai falar, por exemplo, de Jesus no Monte das Oliveiras, né? Que significa o Monte da Prensa, que é onde ele vai ser gerado a unção, mas ele passa por um processo de dor, de sacrifício, de renúncia, né? Então, uma outra coisa da porção também é que você precisa encontrar o que mas você precisa gastar a sua vida e se sacrificar para que seja gerado. Então tem um trabalho. Então, você quer ser E que um tempo de dor te deixa apto, né? Te Exatamente. Então, tipo, sei lá, minha porção é de pregação do evangelho, de evangelismo. Qual que é a porção para isso? Vai ser leitura das escrituras, vai ser relacionamento e vencer toda a sua timidez e entrar em processo de ousadias profundos. Vida profunda de igreja. Vida profunda de igreja. Vai ter a ver com a sua alegria em fazer isso não ser um peso, ser um privilégio. Ou seja, tem um monte de processo que vai tratando dentro do seu caráter e dentro da sua vida, para que essa porção não seja simplesmente algo profético que você carrega, mas algo que é encarnado. Tipo assim, isso faz parte do que eu sou, não é só uma palavra que me deram um dia, porque tem um monte de palavra profética que a gente recebe, que a gente vai falar, minha porção é essa. E nunca faz nada. Mas não tem estrutura na vida que suporte essas palavras proféticas que a gente recebeu. Que isso é até legal pontuar, que a gente gosta de receber uma palavra profética, mas a gente trabalha pouco para encarnar ela, né? Então, no fim, a gente se torna pessoas colecionadoras de palavras e que, às vezes, a gente coloca até essas palavras na conta de Deus, né? Então, recebi uma palavra que eu vou ser tal coisa, vou para tal lugar, e aí a gente fica simplesmente esperando acontecer. E esse esperar, a gente não é que a gente está trabalhando, a gente está sentado esperando. E a verdade é que não vai acontecer, né? Porque as palavras de Deus, elas trazem
precisam trazer responsabilidade, elas exigem uma resposta minha e uma responsabilidade minha, né? Porque senão parece que a gente tem, eu acho que entrou um pouco disso na igreja, né? Que a palavra de Deus nunca volta vazia, e de fato a Bíblia fala isso, né? Mas quando não tá falando de profecia, tá falando assim que é necessário que eu encarne essa profecia, ou seja, que eu dê passos práticos em sentido dessa palavra, porque senão a gente joga na culpa de Deus ou na conta de Deus aquilo que a gente ouviu e nunca aconteceu. Quando na verdade toda a palavra de Deus, eu acredito que ela é um caminho para eu trilhar sobre ele, né? Então, quando eu recebo uma profecia, uma palavra específica, é um apontamento de um lugar que eu tenho que trilhar, caminhar, crescer, e que esse lugar vai ter dores, vai ter alegrias também, mas que tudo isso, esse tempo de dor, de alegria, de abrir mão das coisas, é o que me torna apto, que vai fazer essa palavra ser encarnada em mim, né? Porque senão a gente vai começar a trabalhar a porção também como um lugar intangível, né? Não é real. Eu carrego uma porção de oração, aí você não ora. Carrego uma porção. Nem tá construindo, nem quer aprender, não quer fazer nada. Eu carrego uma porção de pastoreio. Você nem conversa com as pessoas. Tipo assim, tá dando errado, não é? Não chama ninguém pra casa. Ou seja, toda a palavra de Deus, ela exige uma resposta. E essa resposta são coisas práticas da vida, não são coisas impalpáveis, elas são práticas, né? Tem até um exemplo que eu sempre gosto de falar, que é quando Paulo ele vai ir para Jerusalém, falar que ele tem um encargo, né, ou uma porção ministerial de pregação aos gentios, né? Lá em Gálatas 2 fala isso. E quando Paulo ele sobe para Jerusalém, ele vai encontrar os apóstolos, né, que já estavam lá em Jerusalém. Antes deles, eles já tinham um ministério para os judeus. E Paulo ele faz questão de levar uma coisa, que é Tito, o filho dele grego. Então, quando ele chega para os apóstolos, ele fala assim: gente, eu tenho uma porção de Deus sobre pregação do evangelho agora também aos gentios. Isso era estranho, porque na época se pensava que era só para os judeus, né? E quando ele faz isso, ele tem o fruto dessa palavra, né? De algum jeito ele encarnou isso. Ele mostra Tito, que gente, Tito é um homem grego, um menino grego, que eu gerei, que nasceu de novo, que recebeu do Espírito também, e ele se converteu. E aí os apóstolos, eles não conseguem negar, falam assim: de fato esse homem encarnou uma porção, que ele prega aos gentios, e os gentios eles se convertem, os gregos eles estão sendo transformados pela pregação do evangelho. E aí isso faz com que haja um reconhecimento de porção, isso faz com que haja um reconhecimento de palavra. Porque eu acho que às vezes a gente quer que as pessoas reconheçam as nossas palavras proféticas, mas a gente não tem um fruto. Exatamente. Pra provar. E aí é meio meninice, né? Isso é meio imaturo. Tipo assim, esse negócio de não voltar vazio, né? A palavra de Deus, não volta mesmo, porque repousa sobre outra família. Exato. Tipo assim, saúde da vida é isso aí. Tipo assim, tem uma palavra de governo, de chamado para restauração da vida de Deus dentro de Israel. Saul não cumpriu, o Senhor levanta Davi. Porque a gente acha também que se não acontecer na gente, não acontece em ninguém. Assim, e é meio, às vezes até dolorido, né? Pensar que a gente é facilmente substituível. E a gente é. A gente Talvez não. Deus nos ama de um jeito único, né? Pessoa singular, único, ele conhece a Karina. Mas nada, vamos supor, se eu não responda nada de Deus, tudo ainda acontece, porque não depende de mim, entende? Se eu não responder, outro responde. Então, pensando em obra, né? Pensando em construção para Deus, pensando em palavra profética, a gente é facilmente substituível, né? O dia que Judas não tá, se levanta Matias. E Deus não tem problema nenhum com isso. Então, tipo assim, tem uma porção, e o Senhor tem uma palavra profética sobre o Brasil, sobre missões, mas se a gente não construir a vida e que essas palavras vão descansar, a gente... a gente passa, né? A gente passa. E Deus faz a nossa geração passa. Uma geração passa a geração inteira sem ninguém responder, e Deus conta com a próxima geração, né? E ele não vê problema nisso, né? Então, gente, sejam responsáveis, construam estruturas que suportem tudo aquilo que vocês estão recebendo. Então não é sobre palavra profética, é sobre uma vida que tem uma estrutura que pega essas palavras proféticas e obedece, e trabalha para construir elas. Então, hoje vocês vão ver, e a gente tá jovem, então tipo assim, gente, vocês estão para casar aí, gastem a vida para encontrar a porção de vocês, a identidade, mas mais que isso, gastem para depois fazer essa porção ser obediente a tudo aquilo que Deus está fazendo, né? E uma outra coisa importante também, e aí acho que pegando um pouco no pé dos homens, né, dos homens que estão para casar aí, as mulheres precisam estar submissas a uma missão que você vê em Deus, né, que você carrega. E às vezes, eu não sei se em todos os contextos, né, mas pelo menos no contexto que eu tô aqui, às vezes parece que as mulheres têm mais convicção da porção que elas carregam do que os homens. Só que quem precisa estar mais claro e certeza do que carrega
são os homens, porque as mulheres vão se submeter a essa missão, né? E a partir disso também, que é um outro problema que dá, depois nossos filhos vivem sem destino. Porque não sabe quem são. não sabem quem são, porque é a casa que precisa definir depois o que os filhos são, o que eles carregam de Deus, para que eles foram chamados. Então, a primeira pessoa responsável pelo destino de Jesus era Maria e José. A primeira pessoa responsável pelo destino de João Batista é Zacarias e Isabel. A primeira pessoa responsável pelo destino de Sansão é Manoá e... Esqueci o nome também. Mas, tipo assim, os pais, eles são responsáveis por liberar o destino, e as palavras proféticas vêm primeiro pros pais conduzirem os filhos. Porque o filho, ele nasce debaixo da porção da casa, né? Debaixo da porção da casa, ou seja, Jesus nasce debaixo da porção de José. Ele é carpinteiro. E Jesus é maior que José, mas Jesus respeita esse lugar de porção e de casa, de família, e nasce debaixo daquele lugar, obedecendo aqueles pais naturais, né? Então, gente, tipo assim, olha que importante isso, né? Tipo assim, nossos filhos vão depender daquilo que a gente está vendo em Deus, daquilo que a gente está construindo em Deus. Então, hoje eu lido com muitas pessoas que vêm de famílias que os pais não conseguiram apontar, né? Às vezes até de igrejas, pessoas que vêm de igrejas que a liderança não conseguiu apontar, mas nós precisamos ter dentro do nosso coração muito definido quem somos e o que carregamos, porque até na nossa igreja, tipo assim, hoje, se eu e a Ká não temos, tipo assim, claro o que nós carregamos, qualquer pessoa começa a definir o que a gente é. Qualquer pessoa que chega muda tudo. Isso, tipo assim, aí vai chegar uma hora, isso acontece muito nas casas, que os próprios filhos começam a conduzir os pais na casa, porque os pais não têm revelação. Não tem convicção, né? Então e às vezes a igreja também, às vezes um jovenzinho se levando no meio da igreja começa a arrastar a igreja, porque a igreja e o corpo de liderança não tem uma visão clara do que estão construindo, do que são, né? Então basicamente, pra gente resolver já, que a gente já há um tempinho, né? Respondendo a pergunta, né? Deixa eu ver aqui de novo que eu esqueci. Como achar a porção da sua casa pós-casamento? Encontre quem você é, né? Primeira coisa. Encontre quem você é, encontre a sua porção. Depois, antes de casar, reconheça a porção da pessoa que você está casando. Isso, senta com essa pessoa, olha quais são os sonhos dela, o que o Senhor já prometeu pra ela, que ela tá construindo, quem ela é em Deus. Sentem e pensem juntos o que vocês vão construir em Deus. Então, tipo assim, a Karina sempre teve uma porção missional muito profunda. Desde que eu conheci ela, ela estava viajando pelos lugares, pregando evangelho, fazendo isso. E eu sempre fui um cara muito pastoral. Ela sempre que me encontrou, eu estava com alguém do meu lado, discipulando gente. E quando a gente se juntou, eu só tô na Praia Grande por conta da Karina, porque de fato não era meu sonho vir pra Praia Grande, né? Mas a Karina teve uma ideia brilhante lá há uns anos atrás. Falei assim, amor, vamos fazer o seguinte, a gente passa 15 dias na Praia Grande, 15 dias em São Paulo, né? Aí nosso pastor lá topou fazer isso e a gente ficou 30 dias na Praia Grande, todos os meses. E ficamos assim, mas tipo assim, foi o meu respeito a uma porção que ela carregava. E ao mesmo tempo, quando veio pra cá, serviu pra minha porção, que é uma porção pastoral, de cuidado, de discipulado. E hoje tudo que a gente tá fazendo com a junção dessas duas coisas que a gente é. Então, e o louco também no casamento, né? A gente às vezes até briga, né? Tipo assim, porque a gente quer fazer o outro seguir o que a gente quer. Mas não é, tipo assim, cada um vai ter sua missão em Deus e a gente vai ter que ser fiel e saber administrar sua identidade, de Deus. Tipo assim, por exemplo, eu discipulo pessoas há anos e tenho uma graça sobre isso. E a Karina, às vezes, se ela não tomar cuidado, ela se compara e fala, nossa, eu queria fazer isso. E, tipo assim, vai chegar uma hora que eu vou estar no campo e vou estar cansado do campo, assim, eu não devia estar aqui porque minha esposa que me obrigou a estar aqui. Mas, tipo assim, se a gente não conseguir entender a porção dos dois, e tem muita gente no campo missionário que é isso, né? Tipo assim, um vai, que é o missionário apaixonado por missão, que fere o outro porque não aguenta a missão. Ou o contrário, né? O outro é muito pastoral e o outro começa a se comparar e se matar porque não consegue fazer o que o outro tá fazendo. Então, tipo assim, é basicamente sentar, conversar, definir isso juntos e a partir desse lugar a gente constrói. Então, e agora os nossos filhos que nascem, eles nascem para nos ajudar nisso e para receber disso na nossa casa. Eu acho que eles também nascem com uma graça nova, com uma porção nova. E a gente nova identidade, a gente vai descobrindo isso junto com eles e apontando eles para esse novo caminho, né? Mas basicamente isso veio da nossa vida de solteiro, que a gente foi identificando essas coisas em Deus, sentamos, conversamos e apontamos esse novo lugar, né? Então acho que passos práticos, né? Talvez para descobrir a porção da sua casa, do seu casamento, que é saiba quem você é,
e reconheça quem o outro é, né? Então honre a porção do seu cônjuge. E ele tem uma porção, tá? Eu acho que a gente às vezes deixa o outro comum demais a ponto de não honrar a porção. Seja lá quem é o seu cônjuge, ele tem uma porção. Reconheça, honre e puxe para fora a porção do seu cônjuge. E aí você vai começar agora a dar. Isso daqui vai. A quem você é, seu propósito e o do seu cônjuge, começa a dar cara, né? Começa a dar identidade agora familiar para sua casa, né? Então acho que esse é o passo prático, que é quem é você, qual é o seu propósito, quem é o seu cônjuge, qual o propósito dele. E agora vocês acharam um novo lugar, que é essa é a porção da sua casa. Os filhos de vocês nascem debaixo desse lugar. Eu acho que uma coisa muito legal também olhe para dentro do seu coração, né? E veja pelo que você admira, o que você é apaixonado, O que você morreria fazendo, né? Exatamente. E feliz, e morreria feliz fazendo. Isso, porque a sua porção vai estar nesses lugares, que foi o próprio Deus que pôs, né? Então, tipo assim, hoje pastoreio eu morreria fazendo isso, tipo assim, então eu sei que a minha porção, tipo, missão é nossa vida, tipo assim, a gente morreria, se a gente sair do campo hoje, a gente vai trabalhar em qualquer outra coisa, a gente até trabalha fazendo outras coisas hoje, né? Mas todos os nossos outros trabalhos é para manter a gente fazendo o que a gente mais ama. São estruturas para manter a missão, né? Então é isso aí, né? É isso, então acho que é bem prático, bem simples, né, até. Simples. Olhe pra sua vida desde a infância, pra descobrir identidade. Olha desde a infância, o que você gosta de fazer, o que você sonhava em fazer, onde tá a sua alegria. Isso vai começar a desvendar a sua identidade. E esteja próximo também, perto de uma família espiritual. Isso daqui parece que não, mas isso daqui dá destino pra sua vida. Né? Às vezes a gente quer, parece que inventar a roda, mas não. O segredo tá no outro. O outro puxa de mim quem eu sou. O outro puxa de mim o que eu gosto. O outro puxa de mim o que eu odeio. Mas tá ali o segredo. Ele vai começar a puxar minha identidade pra fora e dar destino. Então, porção, a gente não cria uma porção, a gente nasce com ela e a gente recebe também, né? Então, Eliseu recebe de Elias. Então, a gente recebe uma porção quando a gente corre atrás daquilo que a gente reconhece no outro. É isso, gente. Então, fechamos, né? É isso, então compartilha esse podcast aí com mais alguém. Se você tem gente aí que você tá vendo que tá começando a namorar, que tá querendo casar e que tá completamente perdido em quem ou famílias que já estão casadas, mas estão perdidos também, compartilha pra gente poder abençoar mais alguma família, tá bom? Qualquer coisa, manda as duvidazinhas lá no Instagram que a gente responde. É isso aí, tamo junto.